este problema. Isso a curto, a médio e a longo prazo. Temos que pensar distantes, temos que ter a visão, e a visão vem mais da academia, e que pensa no futuro, não pensa só no imediato. O imediato sim tem que ser feito, mas para dar o espaço e o tempo para o futuro. O chefe de Estado diz estar aberto para ouvir conselhos da academia no que diz respeito ao crescimento socioeconômico do país face aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Estaremos disponíveis para ouvir diferentes conselhos que dão ao governo para o desenvolvimento socioeconômico do país, tendo em conta as mudanças climatéricas, a situação de segurança do país, mesmo a situação da Covid-19 e a recessão internacional da economia, portanto, o comportamento da economia global. Faça isso, quais são os conselhos que caso haja. Portanto, é uma conversa de trabalho, de consulta. O Filipe Nhosse afirmou que o diálogo vai ser estendido para as outras academias públicas e privadas. O Executivo iniciou a reestruturação administrativa dos ministérios. Com efeito, o Primeiro-Ministro deu posse a 10 secretários permanentes, os primeiros do presente ciclo de governação. Carlos Agostinho do Rosário instruiu os empossados a observarem o princípio de unicidade do Estado na articulação com os órgãos criados no âmbito da descentralização provincial. Uma cerimônia com fotografia mascarada e protocolo condicionado por causa do novo coronavírus. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário conferiu posse os primeiros 10 secretários permanentes do segundo ciclo de governação do presidente Filipe Nhosse. Os secretários permanentes vão coordenar a máquina administrativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Educação, Obras Públicas, Administração Pública, Gênero e Criança, Indústria e Comércio, Terra e Ambiente, Ciência e Tecnologia e Ministério da Cultura e Turismo. No presente quinquênio, a nossa aposta é garantir que continuemos a ter uma administração pública eficiente e eficaz, centrada no cidadão e que assegure a prestação de serviços públicos de qualidade, gestão financeira rigorosa e transparente. Nesta abordagem, no âmbito da implementação do Programa Quinquenal do Governo e dos planos económicos e sociais, os secretários permanentes de ministérios desempenham um papel fundamental na coordenação da execução e controle das decisões do Governo. É neste âmbito que os cargos impulsados devem continuar a garantir, entre outras ações, os seguintes: monitorar a execução do calendário de atividades do Conselho de Ministros, bem como assegurar a implementação das decisões emanadas por este órgão, assegurar a expansão e melhoria dos serviços públicos, de modo a que mais cidadãos se beneficiem dos mesmos, e garantir a desburocratização e simplificação dos processos e procedimentos administrativos, visando a melhoria do ambiente de negócio. Um brinde à distância e sem o tilintar das taças, chancelou o ato de posse dos gestores de topo dos ministérios. Parlamento moçambicano empossa diretores para as áreas legislativas e das finanças. Já presidente da Assembleia exige aos empossados criatividade e imaginação para assegurar o funcionamento pleno do Parlamento. Uma cerimônia com todas as cautelas para afintar o coronavírus. Separados um do outro e com máscaras, a Presidente do Parlamento empossou diretores para as áreas legislativo e de administração e finanças. Filomena Grachan é a nova responsável pelo Legislativo. Mauro Ossufo está na direção da Administração e Finanças. E Manuel Bembel
vai se ocupar pela divisão do processo legislativo. Para os 3 diretores, exige-se soluções para assegurar o funcionamento do Parlamento. Busquem soluções que garantam melhores condições de trabalho para os deputados e para os funcionários da Assembleia da República, incluindo nas delegações provinciais. Espera-se igualmente que contribuam para a garantia do uso eficaz, eficiente e transparente e da gestão responsável do património à disposição da Assembleia da República. Os impulsados já exerceram diversas funções na administração pública e no secretariado da Assembleia da República. A destruição de documentos pelo incêndio registrado no arquivo médico do Hospital Central de Maputo não vai comprometer o tratamento aos pacientes afetados. A convicção é do Ministro da Saúde, que visitou o local esta segunda-feira com o intuito de se informar sobre o sucedido. Manhã de segunda-feira, primeira agenda de Armindo Tiago foi deslocar-se ao Hospital Central de Maputo para de perto aferir o grau dos estragos causados pelo fogo que defraudou o arquivo médico da maior unidade sanitária do país. A fúria das chamas consumiu parte dos documentos importantes de pacientes com histórico de patologia crônica, cujo tratamento procede há cerca de 10 anos. Este incêndio nos põe numa situação de pensar que devemos acelerar o processo de digitalização. O chefe do Pelouro da Saúde defende que a destruição de documentos por incêndio não vai comprometer o segmento normal do tratamento dos pacientes afetados, até porque o HCM dispõe de outro arquivo com as mesmas informações perdidas. Em princípio, o que está em causa, o que foi envolvido, foi o arquivo intermediário, significa processos que têm mais de 10 anos, estão aqui. Em princípio, muitos deles não são de utilização corrente, o que quer dizer que o arquivo do hospital ainda se mantém, está daquele lado, que é aquilo que é o de uso diário. O ministro defende que, tal como o Hospital Provincial de Quilimane, o Central de Maputo está a acelerar o processo digital para permitir maior controle dos dados, além de evitar que situações similares venham a acontecer. Nós já temos hospitais, sobretudo o Hospital Central de Quilimane, que já é totalmente digitalizado. O Hospital Central de Maputo já começou o processo de digitalização dos processos mais recentes e, portanto, achamos que dentro de pouco tempo também teremos a digitalização concluída no Hospital Central. Ainda este ano? Provavelmente, depende do volume de processos que nós temos e depende da capacidade técnica que for instalada. O incêndio apenas provocou consideráveis perdas na documentação, mas não conseguiu destruir o edifício, que foi afetado de forma parcial. As chamas derrubaram o teto e a parte das paredes, que vai carecer de nova pintura. A importadora de medicamentos Enterprise Solution doa 20 mil máscaras e 10 mil litros de combustível ao Ministério da Saúde no âmbito do combate ao novo coronavírus. Ainda hoje, o Ministério da Saúde recebeu da Embaixada da Coreia do Sul 2.500 kits de testes à Covid-19. Nós reabilitamos A Enterprise Solution é uma empresa que se dedica à importação de medicamentos, tendo nos últimos 5 anos doado diferentes equipamentos médicos ao Ministério da Saúde, no valor de cerca de 7 milhões de meticais. Já no âmbito dos esforços visando minimizar o risco de contaminação por coronavírus, a importadora doou esta segunda-feira 20 mil máscaras cirúrgicas e 10 mil litros de combustível. A entrega foi oficialmente feita ao Ministro da Saúde numa cerimônia testemunhada por quadros do Ministério e outros convidados. Este é um apoio singelo, mas não vamos ficar por aqui. Está escrito 10 mil máscaras, mas nós efetivamente estamos a oferecer 20 mil máscaras cirúrgicas e mais 10 mil litros de gasolina, que o Ministério depois vai dizer, de gasolina de combustível, diesel ou gasolina. O Ministério vai depois nos informar como é que quer, se querem dinheiro ou se querem espécie, para nós apoiarmos. Portanto, queremos reforçar esta vossa luta, que é todos nós. Ainda na senda de luta contra o inimigo invisível, outras 2 entidades privadas doaram máscaras
e viseiras. A Associação Clara Serrilho e Lina doou 1000 máscaras caseiras feitas de capulana para as populações mais desfavorecidas. Esta iniciativa surgiu na sequência daquilo que nós somos, como na nossa formação como médicas, e também na nossa necessidade como cidadãs de fazer alguma coisa também para apoiar na luta contra o novo coronavírus. 1200 viseiras também foram entregues na mesma cerimónia pela empresa Reciclagem e Serviços. A Reciclagem e Serviços anunciou que está a produzir outras viseiras numa escola indicada pelo Ministério da Educação para serem distribuídas todas as sextas-feiras através do MISAU. Pensámos nestas viseiras e aos poucos foi sendo criado um movimento. No quadro da cooperação bilateral, a Embaixada da Coreia do Sul procedeu igualmente à entrega de 2.500 kits de testagem do Covid-19. O povo moçambicano deve estar bem informado sobre o Covid-19, não se deixar enganar por mitos infundados, tomar a medida de prevenção de acordo com as instruções do governo, como usar as máscaras e lavar mãos. Queremos assegurar, senhor embaixador, que o apoio que recebemos através de si hoje, ele será usado de forma racional para garantir que o nosso povo tenha o diagnóstico correto, atempado e certo. A doação acontece numa altura em que o número de casos tende a crescer em Moçambique, embora o número de recuperados também se mostre satisfatório. À semelhança da agricultura, cuja produção não foi paralisada pela Covid-19, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta, defende que o setor da aquacultura deve continuar a produzir peixe para garantir a alimentação dos moçambicanos. Apesar da ameaça do novo coronavírus, o setor das pescas com enfoque para a aquacultura deve se manter ativo. Quem assim defende é a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta. A nossa expectativa é transformar também esta crise numa oportunidade para também contarmos uma outra história sobre a produção pesqueira. Pensamos que é um setor que precisa de se manter ativo, tomando todas as precauções necessárias dentro do contexto em que vivemos, mas é um setor que tem uma responsabilidade muito grande, a par da agricultura, de assegurar a alimentação para os moçambicanos. E o setor privado é chamado mais uma vez a abraçar a oportunidade de negócio no setor da aquacultura. Então nós pensamos que isto também serve de oportunidade para o setor privado e precisamos de olhar com algum carinho, precisamos de apoiar e incentivar o setor para que de fato um dia possamos dizer que o nosso país vai comer carapau apenas quem quiser e não porque eventualmente não temos capacidade interna suficiente para fazer a produção. As imagens são de Urcido Moreira, Isidro Macuacua, TVM. O Instituto Nacional de Saúde diagnosticou mais um caso positivo da Covid-19 e eleva para 80 o número de pessoas infectadas, número cumulativo em Moçambique. Portanto, o novo caso é de um homem moçambicano, trabalhador da Total, no acampamento de Afuns, no distrito de Palma, província de Cabo Delgado. O continente africano está a registrar um aumento de casos positivos e de mortes causados pela Covid-19. Sendo parte desta área geográfica, Moçambique é igualmente afetado pela propagação da pandemia, que contabiliza 80 casos positivos notificados, o último dos quais testado e confirmado nas últimas 24 horas pelo Instituto Nacional de Saúde. Dos novos casos testados no laboratório nacional de referência, 128 revelaram-se negativos para a infecção de Covid-19 e um revelou-se positivo para a infecção de Covid-19. Das amostras que foram testadas no laboratório de referência nas últimas 24 horas, dizer que 95 amostras são de Cabo Delgado, 10 são da Zambésia, 13 são de Inhambane, 11 da cidade de Maputo. As 95 amostras que recebemos e foram testadas estão de Cabo Delgado, todas elas estão relacionadas com a investigação em curso em Afuns. Assim,
no nosso país, atualmente contamos com 80 casos de Covid-19 registrados cumulativamente, dos quais 72 da transmissão local e 8 importados. O caso novo aqui reportado é decorrente da testagem massiva em Cabo Delgado, distrito de Palma, localidade da Funcha. O mesmo não apresenta sintomatologia e, por isso, encontra-se em isolamento domiciliar. Referir que este nosso novo caso é do sexo masculino, como dissemos, na faixa etária dos 25 aos 34 anos, e é funcionário da Total no campo de Afuncha. Assim decorre o mapeamento dos contactos do novo caso, numa altura em que as autoridades da saúde confirmam pouco mais de 1.000 pessoas em quarentena, 183 das quais de contactos em seguimento por terem estado com doentes infectados. Atualmente temos em seguimento em todo o país 183 contactos, portanto, desses casos que nós referimos, dos quais 149 estão na província de Cabo Delgado, 21 na cidade de Maputo e 13 na província de Maputo. Ficar em casa, o uso obrigatório de máscaras fora de casa, lavar regularmente as mãos com sabão e cinza e a observância do distanciamento social continuam no topo das recomendações para conter a propagação do vírus, que só se movimenta transportado de uma pessoa para outra. O Ministério da Saúde afirma estar a quebrar o ciclo de contaminação do novo coronavírus derivados dos casos descoletados no acampamento da Total Afuncha, Cabo Delgado. Entretanto, há receio de que uma nova cadeia de contaminações se desenvolva na cidade de Maputo, onde dos 17 casos positivos registrados, existem 2 sem clareza da fonte de contaminação. No dia 2 de abril último, Moçambique registrou o 10º caso da Covid-19, testado positivo a um trabalhador da Total no acampamento de Afuncha, em Palma, na província de Cabo Delgado. No local havia 880 funcionários. Logo iniciou o mapeamento e o seguimento aos contactos do trabalhador infectado. O ciclo de contaminações foi se multiplicando até as últimas 24 horas, com mais um trabalhador infectado, totalizando-se 58 casos associados à investigação no centro laboral da multinacional petrolífera Total. Além de moçambicanos, há estrangeiros de diversas nacionalidades infectados no acampamento. As autoridades consideram estar a quebrar o ciclo de propagação na Total, apesar da contínua ocorrência de infecções em Cabo Delgado. A província está a registrar uma gradual redução de casos depois de um pico epidemiológico de mais de 30 casos positivos por semana. Dos 880 funcionários do acampamento, foram testados 560, faltando por completar o rastreio e testagem nos restantes 320, prevendo-se que a investigação seja concluída até ao próximo dia 5 de maio corrente. Após o diagnóstico do primeiro caso vindo do acampamento de Afuncha, foram imediatamente estabelecidas ao nível dos acampamentos medidas de quarentena. E este facto levou com certeza à quebra das cadeias de transmissão que se haviam instalado dentro daqueles acampamentos. Portanto, sim, nós estamos em crer que os ciclos de transmissão dentro dos acampamentos foram quebrados e por isso temos cada vez menos número de casos positivos a vir do acampamento. Agora, nós estamos a trabalhar nos 3 acampamentos da Total. Portanto, são 3 os acampamentos são adjacentes uns aos outros, eles partilham alguns recursos físicos e humanos e, por isso, nós consideramos estes acampamentos como um local epidemiológico único e é nessa base que nós estamos a trabalhar.
Entretanto, nasce um novo alarme na cidade de Maputo, com 2 casos cuja fonte de contaminação ainda não foi detectada, presumindo-se que haja uma cadeia de transmissão ainda não detectada de imediato. As autoridades da saúde recomendam, por isso, maior cautela para não se desencadear uma contaminação comunitária na capital do país. Apesar de nós termos tido menos casos na semana epidemiológica que terminou ontem, nós temos 2 casos na cidade de Maputo, onde nós pensávamos que já não tínhamos mais cadeias de transmissão ativas. Estes 2 casos na cidade de Maputo vêm nos chamar a atenção para a necessidade de vigilância contínua na cidade de Maputo e para também chamar a atenção para o facto de que podem haver cadeias de transmissão que não são detectadas de imediato. Portanto, chamando a atenção para o cumprimento das normas de prevenção na cidade de Maputo também. Em todo o país foram submetidas à quarentena 12.000 pessoas e testadas 2.466, sendo que 76% por suspeitas ou por terem contactado com os casos positivos e 24% por razão da vigilância epidemiológica ativa no controle de doenças respiratórias graves. Dos 80 casos positivos da Covid-19 confirmados em Moçambique, 58 são casos de Cabo Delgado, 17 da cidade de Maputo e 5 da Maputo província. Nigéria inicia hoje o relaxamento de algumas medidas de lockdown, apesar da subida de casos de Covid-19. É para ver depois do intervalo. Até já. Voltamos para mais notícias neste Jornal da Tarde. Comando Provincial da Polícia da província de Maputo encontra-se até agora sem pistas dos raptores do empresário indiano Rizwan Adati, ocorrido quinta-feira última na cidade da Matola. O Comando Provincial tomou conhecimento. De acordo com a PRM, o empresário de nacionalidade indiana, Rizwan Adati, foi raptado na tarde de quinta-feira última no bairro do Fomento, município da Matola, próximo aos semáforos do ponto mais conhecido por CMC. Trabalho levado a cabo pela polícia e o Serviço de Investigação Criminal para encontrar os autores do crime está em curso, mas ainda sem sucesso. Disse em conferência de imprensa na manhã desta segunda-feira, Joarce Martins, chefe das relações públicas no Comando Provincial da PRM em Maputo. Até o momento não temos qualquer informação adicional. As linhas operativas a nível do CERNIC foram ativadas. A nível da família temos mantido uma comunicação permanente. No entanto, ainda não houve nenhuma informação de que tenha se exigido algum resgate. Portanto, continuamos a considerar esse caso como sendo um rapto. E até este momento não temos qualquer informação que nos possa fazer chegar à essência do que é que fez com que o sujeito fosse raptado. Devido a dificuldades encontradas no terreno, a PRM pede a colaboração do público. Estamos, neste momento, a incitar diligências com vista a que, com alguma brevidade, possa ser esclarecido. Solicitamos que qualquer indivíduo que possa eventualmente ter acesso a alguma informação adicional se aproxime às autoridades policiais e possa os denunciar. O número de indivíduos eram 4. Pelo menos a informação que nós tivemos de algumas pessoas que assistiram. Além do empresário Rizwan Adati, destacou-se como filantropo, abraçando causas sociais em diferentes pontos do país através da fundação que ostenta o seu nome. O rapto do proprietário da rede de supermercados Recheio e Cogef é o primeiro deste ano na província de Maputo. Governadora da província de Gaza, preocupada com o desacato das medidas de prevenção da Covid-19 nos locais de maior aglomeração. Margarida Mapazena apela à mobilização das comunidades no combate à pandemia.
A governadora de Gaza, Margarida Mapanzene, demonstrou a inquietação sobre o desacato das medidas de prevenção do novo coronavírus neste encontro com os membros do Centro Operativo de Emergência. A governante destaca alguns desacatos, como a negligência no uso das máscaras nos locais de maior aglomeração, participação massiva nas cerimônias fúnebres, permanência de crianças nas ruas, entre outros. Aqui estamos desafiados mesmo porque é falta de consciência ou ignorância naquilo que se diz, como ainda não tivemos nenhum óbito pelo bom trabalho que estamos a levar a cabo. Eles têm que entender que essa doença de fato mata. E eles têm acompanhado nos órgãos de comunicação social o que está a acontecer em outros países. Então há uma necessidade de continuarmos a trabalhar para conter essa propagação e também evitarmos mortes no nosso país, na nossa província. Mapanzene apela à qualificação e controle do material doado pelos parceiros no âmbito do combate à Covid-19. A Direção Provincial da Educação na qualidade de coordenadora, mas isso todos temos que colaborar, deve quantificar o material doado e também alistar os parceiros. Isso vai nos ajudar, de fato, no fim, sabermos a quem agradecer por esse gesto. E também nisto queria convidar a todos que a tarefa de mobilizar é de todos nós. Para minimizar a propagação da Covid-19, o governo de Gaza apela à colaboração de todas as forças vivas no cumprimento das medidas e mobilização dos recursos materiais. A Organização da Mulher Moçambicana em Sofala lança campanha de produção massiva de máscaras de proteção contra a pandemia do novo coronavírus. A meta é produzir 10.000 máscaras destinadas a pessoas carenciadas em todos os distritos da província. A campanha lançada esta quinta-feira pela Organização da Mulher Moçambicana na província de Sofala prevê a produção de 10.000 máscaras que se destinam a pessoas necessitadas desta parcela do país. Segundo a secretária provincial da OMM em Sofala, Páscoa Mambara, a iniciativa, que conta com o apoio do empresariado local, visa facilitar pessoas necessitadas que têm dificuldades em obter este meio de proteção a precaverem-se da pandemia do novo coronavírus. Estamos a fazer trabalho com a OMM para podermos sensibilizar a toda a população em geral, para poderem usar a máscara para a prevenção. E como não bastasse, não é só máscara, mas sim lavagem das mãos, com sabão ou cinza. E já conseguimos baldes, já temos capulana, e é por isso mesmo hoje estamos aqui a iniciar com o trabalho de fabricar as máscaras. Por seu turno, a empresária Sônia Julião disse que decidiu juntar-se à iniciativa por entender que a prevenção é a melhor forma de evitar a propagação da Covid-19 no país. Sabemos que ainda não temos uma medicação adequada. Então, tínhamos que nos juntar às outras mulheres, como empresárias, para fazer face a esta situação. E sabemos que nem todas nós, as mulheres, temos a possibilidade de ter uma máscara. Então é por isso que nós juntamos a esse grupo para podermos fazer esse apoio. Em que consiste? Porque geralmente já sabem, nossas mulheres, quando estão lá na tenda, lá dentro, nos confins, começam a dizer: nós não temos dinheiro, máscara está a 25, a 70, aqui não tem, e nós vamos oferecer essas mulheres para poderem usar as máscaras e para poder se proteger da doença. Refere que desde a eclosão no país da pandemia do novo coronavírus, a OMM em Sofala tem vindo a destacar-se em várias campanhas de sensibilização à população para a tomada de medidas contra a doença. Conselho Autárquico de Xai-Xai, em Gaza, admite a possibilidade de recorrer à força para retirar as famílias que vivem em zonas propensas a inundações. São pouco mais de 50 famílias residentes no bairro B, da Baixa da cidade, que têm 30 dias para abandonarem o local. Já houve várias comunicações, tanto sobre a saída delas. O ano passado, portanto, tivemos uma comunicação com elas e a ideia é continuar, portanto, que elas devem se retirar porque estão numa zona de risco. E pela lei, portanto, nós não temos como autorizar a elas para continuar a viver naquele ponto.
Estas são famílias que residem neste bairro B da Cidade Baixa há cerca de 20 anos. E esse sair, existe o bairro B, existe o bairro A, existe o 12, mas só quer aqui que é 3 blocos, pelo menos sofre 3 blocos só. É um documento numa papel na nica com a lucuia acabava é um combela ali na lana abapo do governo vai nica e no com a chave sil. A 2013 aí e na uma tadla o sim, mas mina vale nica tadla onde eu me não ganhei macolo. A nova mina ntsenyo kumwandambe. A muntila ngakawo. Nini mais de 20 anos na minha tsama. Só que se ele susuania 2013, gasta lá um 15 por 20 papai, pela. Então, quando não está longe, estão. Entretanto, a edilidade considera o local como uma zona imprópria para habitação. São as mesmas famílias que quando já há chuvas, o governo tem que estar lá e todas as vezes que chove, nós temos que estar lá para gerir as suas preocupações. Então não é possível. Para casos de famílias sem condições financeiras, a edilidade apenas mostra-se aberta em custear as despesas de transporte. Secretário de Estado na província do Niassa exige dos empreiteiros locais qualidade e cumprimento dos prazos das obras de construção de infraestruturas públicas. Algumas empresas que iniciaram as obras e não concluíram, pararam por vários motivos ou por motivos alheios a essa empresa. É o cumprimento dos prazos. Por sua vez, os empreiteiros da província do Niassa apresentaram algumas preocupações. Nós que trabalhamos, concluímos as obras, no fundo, estamos limpos, não é? Na regra de construção civil, meio muito concorrente, não recebemos. Mas a qualidade do trabalho dos nossos empreiteiros já transcendem a província, ganham obras em Tete, em Nampula, na Zambésia. Para nós é um modelo próprio para o crescimento dos empreiteiros em conjunto com os empreiteiros das outras províncias. Se a instituição lança um concurso, é porque já tem fundos para dar o andamento das atividades. Os empreiteiros adquirem os cadernos, pagam as calções e as empresas dizem que já anulamos o concurso. O empreiteiro já fez despesas, tanto de caderno que não se reembolsa, tanto das calções. Quando se emite fatura para questões de pagamento, antes do recebimento do valor, temos o direito de pagar o IVA. Nem todas as empresas têm condições para tal. Até o ano passado, Niassa contava com 36 empreiteiros licenciados. 3 pessoas suicidaram-se semana passada, totalizando 6 o número de mortes por suicídio este ano na província de Gaza. Problemas passionais, insucesso profissional e doenças crônicas são apontadas pela PRM como as causas mais comuns dos enforcamentos. O distrito de Lipompo é que lidera os casos de suicídios na província de Gaza. Em menos de 2 meses, Lipompo totaliza 3 enforcamentos. Consta-nos como a causa principal a ausência de resiliência para enfrentar situações conjunturais, porque consta-nos como contradição social, falta de perspectiva econômica ou doença crônica. O chefe das relações públicas no comando provincial da PRM em Gaza, Carlos Macuacua, diz que o enforcamento não pode ser encarado como solução dos problemas da vida. Queríamos chamar a colaboração das famílias, porque esses casos acontecem nas famílias e muitas vezes o conflito é entre parentes. Então, para estar atento aos sinais de alerta, discursos que fazem entender que a pessoa vai desaparecer e dialogarem sobre o suicídio, porque só dialogando que as pessoas podemos reduzir esses casos de suicídio nas nossas famílias. Além de Lipompo, os recentes casos de suicídio ocorreram na cidade de Xai e distrito de Xongweni.
200 cidadãos retidos em Portugal regressaram ontem em Moçambique num voo especial da companhia aérea portuguesa TAP. Além do rastreio minucioso, as autoridades da saúde submeteram a todos os passageiros a testes efetivos e recolheram as amostras para a testagem da Covid-19. Noite de domingo, aeroporto internacional de Maputo, 200 cidadãos desembarcaram no voo especial proveniente de Lisboa, Portugal. 155 são moçambicanos e 45 cidadãos de nacionalidade estrangeira. Todos foram submetidos ao rastreio e testes efetivos da Covid-19. Ontem, por volta das 21 horas e 45 minutos, recebemos no posto de travessia do Aeroporto Internacional de Maputo um voo especial que provinha de Portugal, um voo da TAP que provinha de Portugal, no qual tinham 200 viajantes. Desses 200 viajantes, constatou-se que 155 eram moçambicanos e 45 estrangeiros de diversas nacionalidades. Em destaque para 41 que eram portugueses e 2 turcos, um britânico e um português. No entanto, todos esses estrangeiros são cidadãos residentes que possuem estatuto de residente em Moçambique, e sabe-se que todos os cidadãos que têm um estatuto de residente gozam dos mesmos direitos que o cidadão nacional. No entanto, eles foram submetidos pelas autoridades de saúde, foram submetidos ao rastreio minucioso para a Covid-19, para ver se possuem algum sintoma no que concerne a temperatura alta, e depois disso também foram feitas coletas de material para posterior fazer-se o teste da Covid-19. Os passageiros devem submeter-se à quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias, período de incubação do vírus. Os passageiros em trânsito e que têm as províncias como destino final foram proibidos de sair de Maputo até a notificação dos resultados das amostras colhidas pelas autoridades sanitárias. Todos esses foram submetidos à quarentena obrigatória, tanto os nacionais como os estrangeiros, e os nacionais em suas residências, e a autoridade de saúde vai fazer o acompanhamento, até porque estão à espera dos resultados dos testes. E mesmo após ter os resultados dos testes, mesmo deverão permanecer em quarentena. O que acontece é que as autoridades de imigração só verificou a legalidade da sua entrada, são moçambicanos, recebemos moçambicanos, e os estrangeiros que também são residentes, porque gozam do estatuto de residente em território nacional, também entraram em território nacional, porque eles possuem residência em território nacional. Nenhum era turista, ou vinha negócio, ou vinha a trabalho, são cidadãos que são residentes em território nacional. A TVM sabe que um outro voo vai partir esta segunda-feira de Maputo com destino à Europa. 10ª subunidade de intervenção rápida em Cabo Delgado reforça a capacidade operativa no Teatro Operacional Norte, com efetivo policial e meios circulantes. O comandante-geral da PRM foi quem procedeu à entrega de 80 motorizadas à 10ª subunidade de intervenção rápida em Cabo Delgado. Com os meios circulantes, espera-se facilitação na mobilidade e patrulha no Teatro Operacional Norte. Dessas 40, mandamos esta manhã para Kisanga e 40 ainda estão aqui, algumas, outras estão na Vila C de Pemba Mitus, tudo na perspectiva de flexibilizar a penetração rápida à procura de estômago dos terroristas. Do novo efetivo policial afeto no Teatro Operacional Norte, Bernardino Rafael espera bravura e coragem no combate aos malfeitores que matam e destroem bens da população. A pátria chama por vós e de vós a pátria espera devolver a ordem de segurança pública no nosso país. A polícia em Cabo Delgado é chamada a criar estratégias de combate à propagação do novo coronavírus. Tomem as precauções, aquelas medidas que a saúde divulga e cada um de vós tem que cumprir, sobretudo medidas de higiene. Com 58 casos, Cabo Delgado é a província mais afetada pela Covid-19 em Moçambique.
com coronavírus. Os coronavírus pertencem a uma família de vírus que causam doenças que variam entre as gripes comuns e as doenças respiratórias mais graves, como pneumonia. Como se transmite o coronavírus? O coronavírus transmite-se através de gotas de saliva que se libertam quando tossimos ou espirramos, contacto direto com um toque ou aperto de mão e pelo contacto indireto através dos objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contacto com a boca, nariz e olhos. As nossas sinceras desculpas por esta interrupção brusca do Jornal da Tarde. As notícias não se foram, continuamos aqui para lhe manter informado. Dizíamos que o Instituto Superior de Ciências e Educação à Distância assina memorando de entendimento com a empresa regional Offshore Training Center para a cooperação técnico-científica. O memorando de entendimento, assinado entre o Instituto Superior de Ciências e Educação à Distância e a Regional Offshore Training Center, uma empresa vocacionada da formação, consultoria e pesquisa, tem a duração de 5 anos. Thank you again for this time and opportunity that has been presented. We look forward to the future. We look forward to the synergies that have been discussed. And I can really see us moving forward as a joint venture, and we truly look forward to it. A empresa ROTC vai providenciar materiais eletrônicos concebidos para cursos online de curta duração. O MDE que firmamos conjuga em si as dimensões da tecnologia e inovação, de difusão de conhecimento e da formação contínua. O ICED aplicará esforços que forem necessários para colocar em prática os objetivos e as finalidades do presente memorando de entendimento. O ICED vai ministrar os cursos através da plataforma e-learning. No município da Vila de Marrupa, em Niassa, mais de 140 alunos da escola primária de Massaca passam a assistir a aulas em salas convencionais. A edilidade local acaba de substituir as salas anteriores de material precário por salas de alvenaria. Massaca é uma povoação do bairro Mepelia, arredores da vila autárquica de Marrupa, em Niassa. As crianças da zona frequentavam o ensino primário da primeira à quinta classe em 3 salas de aula construídas de material precário, pau a pique, da escola primária de Massaca. O ano passado, a edilidade de Marrupa decidiu substituí-las por este edifício de construção convencional. Essa escola eu acho um grande desenvolvimento. Este edifício convencional da escola primária de Massaca, Vila Municipal de Marrupa, em Niassa, é constituído por bloco administrativo, sanitários e 2 salas de aula. Mas com essas 2 salas não vai chegar. E a comunidade nós vamos sentar para combinar, para fazer uma sala de aula aquele lado lá. Domingos Árabe é o diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Marrupa. Estamos a falar de 2 salas, é verdade que não chega, e este é um trabalho que vamos fazer junto com a direção da escola e os pais encarregados de educação, conselho de escola, para que tenhamos mais uma sala ao lado. O edil da Vila de Marrupa apela à conservação do novo edifício de material convencional da escola primária de Massaca. Temos janelas de vidro, temos portas, temos carteiras, esse todo bem temos que valorizar. Foi despendido um valor de 1.800.000 meticais e foi um trabalho realizado no ano passado e desta vez conseguimos de fato fazer a entrega. O dinheiro proveio do Fundo de Investimento Autárquico. No regresso da suspensão das aulas devido à pandemia da Covid-19, mais de 140 crianças de Massaca vão pela primeira vez entrar e frequentar as aulas em salas convencionais da escola primária local. A edilidade de Lixinga, em Niassa, necessita de pelo menos 2,5 milhões de meticais para melhorar os balneários, bancadas, iluminação e vedação do campo de futebol do estádio 1º de Maio.
Quem o diz é o presidente do Conselho Autárquico da cidade de Lixinga, Luís Antônio Saíde Jomo. Se nós conseguíssemos cerca de 2 milhões e 500, conseguíamos gerir essas situações dos balneários, iluminação pública, assim como as nossas bancadas. Atualmente, os balneários do Estádio Municipal 1º de Maio, em Lixinga, província de Niassa, encontram-se neste estado. São 4, sem contar com os balneários públicos que o recinto desportivo não possui. Um para a equipa visitante, um para a equipa da casa, outro para a equipa de arbitragem e o quarto para a bancada VIP. Em termos de iluminação, o recinto desportivo dispõe de 2 torres que até funcionam, só precisam de melhoramento. As bancadas são de ferro, algumas sem tampos. As intervenções adicionais que se pretende fazer neste estádio de futebol em Lixinga incluem a vedação do retângulo de jogos. Concluídas, as obras vão ajudar anualmente os cofres da edilidade de Lixinga. Não vai precisar de anualmente reabilitar o estádio, mas sim o que nós vamos ter como desafio é mantermos o nosso estádio, mantermos a rela. Em termos de manutenção, na situação que o campo se encontrava, o município gastava cerca de 1 milhão de meticais anualmente para manter o estádio, para acolher os jogos. O Estádio Municipal 1º de Maio, em Lixinga, província de Niassa, tem capacidade de até 10 mil espectadores sentados. O país mais populoso do continente africano inicia desconfinamento. A Nigéria ensaia o regresso à normalidade, apesar de ter registrado na última semana uma subida acentuada de casos confirmados de Covid-19. A Nigéria dá os primeiros passos de desbloqueamento total. O relaxamento do lockdown, que inicia hoje, segunda-feira, será em fases. A primeira fase do relaxamento compreende 6 semanas. Nos primeiros 14 dias, as autoridades esperam colher dados facultativos para a tomada de decisão de medidas mais leves. O desbloqueio, que iniciou esta segunda-feira, visa reanimar a economia e abrange as cidades de Abuja e Lagos. Pretende-se que com a primeira fase as pessoas possam voltar ao trabalho, porém continua obrigatório o distanciamento social, assim como o uso de máscaras nos lugares públicos. As lojas e os mercados estão abertos até o meio da tarde. Estão proibidas reuniões públicas. Escolas e locais de cultos permanecem encerrados. A nação mais populosa do continente africano continua com o recolher obrigatório, que vigora das 20 horas até às 6 da manhã, assim como viagens interestaduais interditas. Com esta informação, colocamos o ponto final à presente edição do Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência. Estaremos cá amanhã às 13. Boa tarde.